Amanda, e aí assim, quanto tempo demora para uma rotina ser estabelecida e... Não, eu vou fazer a pergunta, vou deixar ela falar, porque senão eu vou querer falar. Quanto tempo demora para uma rotina ser estabelecida? Olha, a montagem da rotina é muito simples. Sim. Você vê a necessidade da criança, você percebe o estilo da casa, respeita o limite da criança e aí você monta uma rotina. É rápido. Mas e para a rotina se estabelecer, Mas a rotina ela funcionar? Então, acontece o seguinte. Toda mudança de hábito gera desconforto. Então a criança nos primeiros 3 dias, 4 dias, ela vai ficar irritada. Vai espernear. Ela vai espernear, ela vai gente, chorar normal, mais. normal. Sim, isso acontece. E aí os pais vão ficar mais... Ai, meu Deus do céu, meu sangue tá fervendo aqui, essa menina não para de chorar. E aí o que eu faço? Paciência. Palavra mágica. A gente compra junto com o filho nasce. E aí você tendo paciência, após uns dias você vai perceber que ele já tá começando a se adaptar. Geralmente 10 dias. E aí após os 10 dias a criança já se adapta e tudo fica lindo. As mães conseguem ter um sono tranquilo, não acordam 4 vezes à noite. Óbvio que alguns desconfortos pode ser que a criança venha acordar. Até mesmo nós. Uma dor de estômago, uma dor de cabeça. Uma sede mais uma sede, acentuada, alguma coisa assim. A gente acaba despertando. Da mesma forma a criança, o nascimento dos dentinhos, às vezes até mesmo o salto de desenvolvimento. Ela aprendeu, por exemplo, a dar tchau. Então o tchauzinho ela quer acordar pra dar tchau. E aí a hora que os pais têm que agir, falar, é hora de dormir. Amanhã você dá tchau. Daqui a pouquinho, se for na soneca. E aí, esses assuntos desse tipo, a gente começa a maneirar e a rotina ela começa a ser estabelecida e tudo fica calmo. Porque eles começam a ficar muito animados com o Exatamente, aprendizado e eles querem ficar querem fazendo exercer aquilo. e querem fazer e querem, sabe, mostrar que sabe, ficar testando, treinando. Por exemplo, tem crianças que estão começando a engatinhar e aí eles já ficam naquela posição assim, meio que 4, pra ficar engatinhando pela casa. Então, mesmo dormindo, eles ficam nessa posição. E é a hora que os pais têm que atuar e falar, é hora da gente descansar. E aí, Mas é quase uma ansiedade, né? É uma ansiedade. Por conta da rotina, a gente consegue tranquilizar. Acalmar. Então, o 4, ele dá uma amenizada. Legal. Por experiência própria, acredito que você concorde comigo, quando a gente conseguiu implementar a rotina, foi libertador. É fantástico. A gente Foi libertador. É que as pessoas acabam associando rotina com coisa chata. Sim, Não. Mas não é isso. Você pode ter uma rotina super divertida. Super divertida. Né? Inclusive o horário de brincar ser super divertido, o horário de dormir ser super divertido, o Tudo horário do depende banho. do momento, da maneira que você você- acaba aproveitando. E, gente, não é por nada não, mas eu e a Carol, por exemplo, quando a gente começou a estabelecer a rotina da Aimee, que era dormir 7 horas, a gente teve que abrir mão de um monte de coisa. De jantar com amigos, da família ficar reclamando. Até hoje minha família reclama, mas a ela gente dorme vai muito embora. cedo, gente. Mas tá errado isso. Ela dorme cedo, acorda cedo, não sei o quê. Tudo bem, a gente reclama que ela acorda cedo, mas a gente ama que ela durma cedo. Porque a gente É a melhor continua parte. ficando junto. A gente tem o nosso tempo de Tem ver o um tempo de seriado, de conversar, ler um livro, de exatamente. conversar, colocar o Isso é papo em muito dia, entendeu? Pensar no programa. Várias coisas. A gente realmente deixou de fazer algumas coisas, mas eu tenho certeza que Ganhou muito que mais, a gente né? ganhou muito mais. E a Aimee, quando logo que ela nasceu, a gente não sabia dessa história da rotina. A gente simplesmente não sabia. E aí um dia, a gente até falou já disso num outro programa que a gente fez falando sobre o sono, a gente foi implementar, uma babá, uma amiga, falou, vocês precisam colocar ela pra dormir cedo, e contou o que ela fazia. Umas 7 da noite eu entro pro quarto, dou um banho, conto uma historinha e ela começa a dormir. A partir daquele dia a gente começou a fazer. Nossa. E assim, foi uma outro universo. Mas foi uma semana, eu lembro que foi uma semana, os 3 primeiros dias, a Aimee chorou, né? Muito. Até porque a gente estava também tentando fazer ela dormir no berço. Enfim, a gente passou por várias fases. Uma era fazer dormir no colo, a outra era fazer dormir chacoalhando, porque ela não dormia mais nem sentada na poltrona no colo, tinha que chacoalhar. Não, a gente passou por Os maus hábitos, né? a gente passou por várias coisas. Até hoje que a gente consegue. E hoje, assim, eu te falo que faz 15 dias, porque a gente chegou na fase que era colocá-la na cama dela, aí ela vai dormir,
Só que a gente ficava contando 1 hora, pelo menos, contando 3 histórias, cantando 5 músicas. Aí chegou um dia, uma noite, o Elan voltou, ele que tinha feito isso, ele voltou. Eu falei, não é possível que a gente tenha que ficar 1 hora, 1 hora e meia em pé. Não, porque você não pode nem sentar na poltrona, ela vai ficar do lado da cama ela é dela. tão chantagista que ela fala assim, papai, eu quero te dar um abraço, vem aqui, Ou ela faz carinho. Aí você fala, ai, tá bom, filha, ela faz carinho nela e fica em pé 1 hora. Aí eu falei, não é possível que a gente fique vivendo isso. Aí no dia seguinte eu falei, deixa que eu vou fazer. Daí eu fui, né? Falei, contei uma historinha, contei a segunda historinha e cantei umas 3 músicas rápidas. Só que minhas histórias são rápidas. Eu conto Daí eu contei. Aí eu fiz assim, ó, agora, falei, Aimee, agora você vai fechar o olhinho, vai dormir, a mamãe vai tomar banho, já venho pra ver se você tá dormindo. Aí eu saí, ela ainda fez umas perguntas, deu umas chamadas, eu voltei e falei, A hora que eu voltei, ela tava dormindo. E faz 15 dias que ela dorme sozinha. Amém! A gente faz essa introduçãozinha, vai lá, conta uma historinha, né? 3 musiquinhas. Conta mais. Não, acabou. Agora o papai vai tomar banho. Aí ela fica chamando umas 2, 3 vezes, a gente vai lá. Mas você já tem que cortar isso também agora. Mas enfim, né? Até porque o Bento tem 1 mês. Então, foram 2 coisas. Ela se adaptou super rápido. O que eu acho legal, enfim, não sei se você acha legal. Ela tem 2 anos e meio. A gente passou 2 anos e meio pra chegar nesse ponto. Coisa que poderia já ter feito antes, né? E essa é a minha pergunta. Talvez a gente já saiba a resposta, mas eu acho que é isso, porque a gente demorou pra chegar nesse momento que pra gente é muito mais tranquilo. A gente sofreu muito até aqui, né? Sim, há algumas necessidades que, assim, quando a rotina ela começa a ser estabelecida, ou até mesmo ritual noturno, há um período de 10 dias que a gente fala que é o período pior. Assim, porque não pode ser quebrado. Não existe sábado, não existe domingo nesse período, não existe feriado, não existe nada. Festinha. Pra gente não existe. Então, a partir do momento que, por exemplo, eu comecei na segunda, então na próxima quarta, sem dessa próxima quarta, é sim que eu vou poder fazer alguma coisa. Porque uma vez que começado a estabelecer a essa rotina e tudo isso, ele não pode ser quebrado. Algumas necessidades da criança que a gente vai se adaptando conforme o tempo. E também o que vale ressaltar é que no período de 3 a 4 meses inverte o desenvolvimento da criança, como eu posso dizer, não inverte o desenvolvimento. Muda, exatamente, os hábitos noturnos e tudo mais. Se a gente parar para pensar, uma criança que tem um recém-nascido, até os 4 meses ele vai dormir tranquilamente. Dos 4 meses você fala, gente, olha o que aconteceu, mudou o hábito da criança. Então, é uma mudança e uma adaptação constante que a gente tem que fazer. E aí pode acontecer que nem no seu caso. Nossa, demorou 2 anos e meio para conseguir um sono tranquilo. Não sono tranquilo, mas uma forma... Um hábito mais saudável. Bom, saudável, sem vício, sem nada, para que ela dormisse tão tranquilamente, tão bem, assim. Pode ser que sim. Então, às vezes a criança acaba exigindo um pouco dos pais, ou até mesmo os pais querem um pouco mais dos filhos. Tem todos esses períodos assim, todos esses momentos que também vale ressaltar, que são super importantes. Só que essas mudanças assim, elas demoram sim um pouco para conseguir se concretizar. Eu falo que tem 2 anos e meio que a gente, né, para chegar no ponto que tá hoje, que tá bom para ela e pra gente, mas é que na realidade assim, ela teve uma adenoide até 2 meses atrás. Uma adenoide terrível. E a gente foi descobrir depois de muito tempo também. Então ela dormia muito mal. Então não é só porque a gente colocou a rotina, e eu tenho certeza absoluta, desde que a gente colocou, a gente não sabia dessa história que você contou agora, dos hormônios, do que podia acarretar de fato, obesidade, mas a gente colocava ela pra dormir às 7 horas da noite, a gente tinha certeza que a gente estava fazendo certo. Mas até pela atenção que a gente tem com ela, de ver que esse é o horário que ela começa já a ficar mais chorosa, mais irritadinha, é a hora do sono. Então assim, ela teve adenoide, então isso também fez com que dificultasse muito a história de um sono, de uma noite bem dormida. Às vezes quando acontece, por exemplo, no seu caso, uma adenoide, ou crianças começam a nascer os dentes. Óbvio que nascer o dente é um período muito mais curto do que do que uma adenoide. Mas há alguns sintomas que acabam interferindo no sono da criança. Então ela pode sentir esse desconforto e assim ela pode despertar. Mas diante disso, jamais, em hipótese alguma, você deve trazer a criança para o seu quarto.
ao momento que ela acorda do quartinho dela, sai da cama, uma criança já que saiba andar e vem para o quarto dos pais, os pais ligeiramente devem retornar com ela para o quarto dela. Porque a partir do momento que você traz essa criança para o seu quarto, coloca ela na sua cama, você demonstra a ela que o ambiente do seu quarto, a sua cama é mais seguro do que o quarto dela. Isso diante de qualquer situação. Pode ser que ela esteja com medo do monstro, se no caso de um menino, ou com medo de sei lá do que, ou uma insegurança, uma adaptação na escola, entre outras coisas. Então, a partir do momento que ela vem para o seu quarto e você retorna com ela para o quarto dela, você mostra à criança que o quarto dela também é seguro, que está tudo bem, que os pais estão próximos, que qualquer coisa que possa acontecer, vocês estarão lá próximo para ampará-la. Então, esse momento é muito importante também. Então, se ela despertar por conta da adenoide ou o nascimento dos dentes, jamais trazer a criança para o quarto dos pais, e sim mantê-la no quarto dela. E Amanda, por exemplo, a Aimee, ela tá com essa rotina super ótima e tal, mas ela insiste em acordar no meio da noite, às vezes para pedir TT. A gente já, uma época, tirou, mas depois a gente, como ela ficava mais tempo acordada, a gente acabou voltando e dando logo para ela dormir, porque a gente não estava mais conseguindo. Como é que a gente consegue eliminar essa acordada do meio da noite? Então... dá um... Cadê a varinha de condão? O pó do Felipe. O sono, ele tá muito ligado à alimentação. Muito mesmo. Então, pode ser que quando a criança ela não tem uma alimentação adequada, não dizendo adequada, mas na quantidade necessária para o corpinho dela, à noite ela vai vir sentir fome. Então, algumas mães, elas relatam que, meu filho acordou 7 vezes à noite e as 7 vezes eu dei o peito ou mamar, alguma coisa desse tipo. Calma. Vamos começar a anotar se realmente é fome que ela está sentindo. Então, começa a anotar. Tal dia ela acordou, ela pediu um TT. Tal dia ela acordou, sei lá, ela acordou. E aí, tomamos tal medida. Tal dia ela acordou, não tomou o TT inteiro. E alguma coisa desse jeito. E aí vocês vão começar a perceber analisar qual dia que ela realmente sente fome. E se ela realmente sente fome com tal frequência, aí você começa a mexer na alimentação durante o dia. Então, o pratinho de comida dela tem que ser... Óbvio que isso eu oriento, mas é sempre bom também ter uma nutricionista por perto. Mas... qual a quantidade de comida que ela come, a quantidade de frutas, suco, essas coisas assim, tá alimentando bem? Será que ela ainda sente fome diante disso? Porque às vezes eu acabo perguntando para algumas mães, seu filho come bem? Ele come tudo que eu coloco no prato, mas para a criança ainda não é bom. Para a criança ainda falta alguma coisa, ela ainda sente fome, embora ele comeu tudo que tem no prato, ele ainda tá com fome. Então a gente ou também sente mais rápido, né? Ou sente mais rápido, depende muito do metabolismo da criança, se ele absorve com mais rapidez ou com mais lentidão. Então tudo isso também interfere. Interessante. Então, por conta disso, às vezes é legal a gente dar uma observada durante o dia. Como é que tem sido a alimentação dela? Porque uma criança, volto a repetir, uma criança que não come, que não se alimenta na quantidade necessária para o corpinho dela durante o dia, à noite ela vai acordar sem fome. E é legal anotar, porque vira e mexe a gente não lembra. A gente não lembra o que a gente comeu, né? Não. Tá anotado, de repente, até o que ela jantou, começar a hora do momento. Exatamente, momento de jantar, quanto que ela comeu. Porque a Aimee, a gente até se orgulha disso, que ela come muito bem, come comida saudável mesmo. A gente sempre faz coisas muito nutritivas para ela. E ela janta umas 5h30 por ali, 5, né? Mais ou menos. E aí ela vai tomar o TT 7h30 pra dormir. Ela toma uns 120 ml mais ou menos de leite. E às vezes ela acorda, já na meia-noite. Com fome. E pede o TT. É que sempre que ela acorda, ela pede. Se ela dorme inteiro, vai embora. Mas... Se a gente parar pra pensar, a última alimentação dela é por volta das 7h30. Então, 8h30. Não. Da mamadeira, é verdade. Então, 8h30, 9h30, 10h30, 11h30, meia-noite, são 5 horas. Então, pode ser que ainda ela sinta fome. Então, converse com um pediatra, mas aumentar um pouquinho da mamadeira. Ela toma bem menos do que uma criança tomaria, na real. Então, fazer alguma análise ou alguma coisa desse tipo, e aí, provavelmente, porque ela tá com 2 anos e meio, então ela não tem mais necessidade de comer e nem de acordar à noite por conta disso. Então, por conta do hormônio da leptina. Quando a gente está dormindo, existe um hormônio chamado leptina, e é ele quem sacia a nossa fome. Então, por isso que às vezes a gente fala, nossa, eu dormi tanto e eu não senti fome de nada. Ou, dorme que a fome passa. Então, durante o sono, esse hormônio ele é secretado.
E aí as crianças não sentem fome. Agora, quando a criança ela ainda não come, como eu falei, a quantidade necessária para o corpinho dela, esse hormônio ele é secretado de uma maneira mais baixa e aí ela acaba despertando por conta da fome. Amor, você tá precisando de leptina. Nossa, gente, mas... É porque ela acorda pra amamentar e ela fica morrendo de fome. Pô, você não sabe porque à meia-noite você tá com fome, às 3 você tá morrendo de fome, às 6 você tá já... aí a hora que eu levanto pra comer, aí eu ainda quero fazer uma... Ela quer morder a parede já. Nossa, daí eu como uma coisinha e fico morrendo de fome já na sequência, sabe? Porque a gente vai acordando a noite inteira pra amamentar, né? Nossa... Mas o que eu ia te falar? Mas tem muita gente que fala que a criança na realidade não acorda pela fome, ela acorda pela vontade para tomar uma mamadeira que ela não precisa mais, ou para ficar no seu colo, ou para voltar a mamar no peito. Quando que você identifica quando é fome e quando que é só o aconchego da mamadeira ou da companhia?